Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o presidente global da BRF, Lorival Luz. A BRF, que é dona de marcas famosas como Sadia, Perdigão e Qualy. Lorival Luz, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando, que tipo de hábito uma empresa tão grande como a BRF detectou no consumidor brasileiro num ano tão atípico como esse da pandemia? Afinal, estamos comendo mais frango ou comendo menos frango num ano como esse? Bom, boa noite, Fernando. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, batendo um papo contigo aqui nesse momento. Sem dúvida, as mudanças aconteceram e nós mesmos aqui como consumidores e pessoas que vivemos esse momento de pandemia, tivemos aqui que nos adaptar no nosso hábito de vida, né? E esse hábito de vida tem aí um reflexo claro e direto na nossa modo de alimentar, na forma de alimentar, nos momentos de alimentação. Então, buscando aqui sumarizar para ti e para os telespectadores, acho que a grande mudança que a gente teve aqui é até no local de alimentação. Então, as pessoas passaram a se alimentar mais dentro das suas residências. Então, com o home office, as pessoas trabalhando mais em casa, os estudantes, de novo, ficando mais em casa, as famílias ficando mais em casa, isso fez e trouxe um pouco de volta aquele hábito das refeições diárias em família, das refeições diárias pela manhã, o almoço e o jantar. E isso acaba, de toda forma, trazendo, eu vou te dar um exemplo, né? Um aumento, por exemplo, no consumo da nossa margarina Qualy, porque as pessoas passaram a fazer mais bolo em casa, a cozinhar mais em casa e usaram esse ingrediente para poder preparar suas refeições em família. Dá um exemplo para nós, Lorival, para o nosso telespectador, quem nos acompanha nas redes sociais, quanto que vai ter de aumento de consumo de frango, de margarina, neste ano de 2020, de acordo com as previsões de vocês? Fernando, uma coisa que eu quero só até é importante esclarecer, que no nosso caso aqui, a BRF, nós somos, né, o maior exportador de frango, mas acima de tudo, nós somos uma empresa de alimentos. Hoje, aqui no Brasil, mais de 50%, cerca de 75% do que nós vendemos no mercado brasileiro são produtos, são alimentos, pratos prontos, frios, resfriados, congelados, produtos, uma série de produtos que levam a marca Sadia e a marca Perdigão e não necessariamente o que a gente chama do frango in natura ou do suíno in natura. Então, existe uma gama de produtos aqui, e aí respondendo a sua pergunta, estes produtos, o quão mais a gente tem o que a gente chama de praticidade nesses produtos, maior o crescimento. Então existem produtos que cresceram já 15%, 20%. E dando um exemplo, o consumo de margarinas do começo, antes da pandemia para o período pós-pandemia, teve um aumento de 15% a 20% no seu consumo mensal. Produtos resfriados, como os frios, como congelados, que traz os nossos nuggets que nós produzimos, esses também um crescimento na casa de 15%, 20%. E por quê? Ele traz essa praticidade para aquela pessoa que está em casa, consegue rapidamente ter ali um alimento, né?
Tem uma estatística à mão, desculpa se eu estou te perguntando, talvez não tenha aí à sua mão, sobre o consumo de proteína no Brasil, a média que se consome por habitante, alguma coisa assim, para a gente ter uma ideia de como é esse mercado? O Fernando, existe sim os dados com relação a isso. O que nós temos aqui no Brasil é um consumo maior de quilos por habitante da proteína oriundas de carne bovina, que a BRF não produz. Você tem, sim, também um consumo bastante maior de frango, dado a flexibilidade até o preço dele, e um consumo que nós acreditamos muito no potencial, que é o consumo da carne suína. A carne suína hoje é onde eu acredito que temos o maior potencial de crescimento de consumo per capita, que está bem abaixo, é cerca de metade do que é o consumo per capita nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Tem uma estatística de quantos quilos ou gramas se consome por ano, por habitante, nesses países? Você teria de cabeça para nos dar uma ideia aproximada? Olha, pra você ter ideia, no Brasil o consumo de carne suína vai a cada 15, 16 reais, 15, 16 quilos por pessoa por ano. E quando você vai para alguns países, na Europa, China, isso vai a 40 quilos por pessoa. Então, é uma diferença muito grande, e isso também tem a ver com o aspecto cultural. E aí você pode lembrar que lá no passado, eu costumo dizer, quando eu era criancinha pequena, lá no sul de Minas Gerais, ali, a gente sempre ouvia aquela história, olha, carne de porco tem que cozinhar bastante. Então, acho que isso, de alguma forma, restringiu um pouco do consumo, e hoje, com a qualidade que nós temos e o controle que nós temos nos produtos Sadia e no produto Perdigão, tranquilamente eu posso te assegurar que esses produtos têm uma qualidade, uma segurança do alimento absolutamente relevante, e nós podemos consumir esses produtos com toda a tranquilidade, inclusive fazendo no churrasco aquela picanha suína também ao ponto, rosadinha, assim como fazemos da bovina. Pelo que eu entendi, então é cerca de 15 quilos por ano de consumo de carne suína no Brasil, a média, por habitante. No caso de frango, tem a estatística de quantos quilos por ano se consome aqui no Brasil? Olha, é quase 30, eu não estou com o número aqui de cabeça. É o dobro. Mas é quase o dobro, é bastante relevante. E aquela história, já que a gente está falando da segurança dos produtos, que a gente ouve volta e meia sobre o frango, o boi, o porco serem alimentados de uma maneira a ter um monte de hormônios misturados com a comida, e que isso acaba prejudicando quem consome esse tipo de produto. A gente ouve isso muito sobre frangos, né, que são turbinados aí com hormônio para que cresçam mais rápidos, fiquem maiores. O que há de verdade sobre esse tipo de observação? Olha, Fernando, é importante esclarecer. Hoje, na BRF, os nossos animais já são criados, e a gente atende a todos os requisitos, inclusive para exportação. Lembra que nós somos o maior exportador de frangos do mundo. Então, atendemos a todos esses requisitos. E hoje, os nossos animais, no seu tratamento, nós não usamos esses enriquecimentos ou esses turbinadores, como você disse. O que nós temos desenvolvemos, obviamente, um conhecimento, uma tecnologia da forma com que nós tratamos os animais. Então, a temperatura deles, e faz uma diferença. Lembra que a nossa cadeia é absolutamente longa, desde a avó, a matriz e o próprio animal em si, e a cada dia a gente já entendeu para cada local deles a temperatura ideal em cada fase de crescimento, a quantidade balanceada da alimentação e da ração deles. Então, hoje, nós não usamos esses produtos aí, nós não temos a utilização deles,
E nós, sim, substituímos isso por muito conhecimento, muito estudo e atendendo aí todos os requisitos de bem-estar animal, todos os requisitos de segurança do alimento. E, de novo, como eu disse, na hora que você tem esse conhecimento, você consegue adequar, sim, a quantidade de alimento, o tipo de alimento, em cada etapa do crescimento deles. Para você ter ideia, Fernando, a temperatura deles se ajusta 1 ou 2 graus, tudo isso impacta em proporcionar para eles mais conforto e aí um desenvolvimento mais adequado. Lorival, este ano de pandemia obrigou as empresas, todos nós, a mudarmos a nossa rotina. Algumas empresas tiveram que parar de funcionar em alguns momentos. Não obstante, as gôndolas dos supermercados não tiveram falta de alimentos. Está certo que agora, né, nesse período aqui, início de outubro, a gente está vendo o preço do arroz um pouco mais alto, as pessoas estão reclamando, e é verdade. Agora, não faltou produto durante a pandemia. Para que eu possa entender, e todos os nossos telespectadores também, como é essa cadeia longa de produção? Porque tem o milho, sei lá, a ração que tem que ser produzida para alimentar o frango, e até ele virar aquele prato processado que vai para o supermercado. Como é essa cadeia e quantas pessoas estão envolvidas? Olha, Fernando, é interessante dizer isso e acho que nós, brasileiros, temos que nos orgulhar do que aconteceu no Brasil com relação a essa cadeia de suprimentos. Nós vimos nos Estados Unidos e Europa que, dado o momento, faltou. Existem reportagens, fotos, vocês devem ter visto, de imagens onde se tinha falta do alimento nesses supermercados. Então, aqui no Brasil, em nenhum momento teve essa falta, em nenhum momento faltou. E isso é o trabalho de uma cadeia, como você bem disse, extremamente longa. E que vem lá desde o produtor rural que produz o milho, esse milho vai para uma fábrica de ração, essa fábrica de ração trabalha com outros ingredientes, isso é levado para a granja dos produtores rurais, que tem ali cada um na sua região produzindo os animais, e passam por todo esse processo que vai para os frigoríficos, e aí, dependendo da idade, do tempo deles, tem toda uma gestão que precisa ser feita. Do frigorífico, nós temos as pessoas que trabalham nesse frigorífico, seguindo todos os procedimentos de saúde que nós precisamos implementar. Aí você produz os alimentos, esses alimentos vai para um CD, para um centro de distribuição. Nesse centro de distribuição, não acabou ainda, né? Vai para o supermercado, que chega no supermercado, fica lá no depósito recuperado do supermercado, e aí precisa ter o nosso time junto, em acordo com as redes, tem lá os repositores, que é quem vai lá dentro, traz para o ambiente de venda em si, e aí é que de fato o consumidor tem acesso ao produto. Então, nessa cadeia, só dizendo em nome, só a BRF, nós temos 90 mil funcionários, 15 mil motoristas de caminhão fazendo essa entrega, mais de 10 mil produtores rurais trabalhando nisso e cerca de 5, 6 mil repositores nas redes de supermercado pelo Brasil afora. Então, realmente, fazer toda essa equipe e essa cadeia longa funcionar num ambiente desafiador de pandemia que afetou e afeta o Brasil como um todo e todas as regiões, é realmente um orgulho. Eu tenho muito orgulho do nosso time, de todos que estão integrados nessa cadeia, e acho que o Brasil precisa também se orgulhar quando nós fazemos alguma coisa bem feita. E acho que foi bem feita, porque em nenhum momento faltou alimentos, faltou a proteína, os nossos pratos na mesa ou à disposição dos nossos consumidores. Agora, Lorival Luz, CEO da BRF, Marca Sadia, Perdigão, Quali.
vocês, num determinado momento, como outros frigoríficos, tiveram que se submeter a ordens, inclusive judiciais, para fechar algumas unidades onde houve pessoas contaminadas por coronavírus. Como foi esse processo? Por quanto tempo fábricas, unidades de produção ficaram fechadas e como foi possível manter a produção? Olha, Fernando, o nosso caso da BRF, nós agimos com muita antecipação e muita proatividade em todo esse processo. Então, logo no início, nós implementamos um comitê multidisciplinar com especialistas, buscamos conhecimento das nossas operações de Ásia, Europa, que estavam mais avançadas no contexto e no convívio com a pandemia, e logo no início estabelecemos um protocolo muito rígido com relação ao ambiente das nossas plantas, o ambiente de todas as nossas unidades. Com isso, também assinamos logo no início um acordo junto com o Ministério Público do Trabalho, estabelecendo todas essas condições com absoluta segurança e de forma proativa. Então, isso nos fez com que, de fato, fosse muito impacto muito baixo no fechamento de unidades pela razão do Covid. O que aconteceu foi, em alguns casos, proativamente, nós fizemos interrupções, porque a região tinha um nível de apontamento muito alto, nós fizemos uma testagem em massa para assegurar a saúde. E essa testagem que foi feita, nós, logo do início, antes até da testagem, nós afastamos todos os funcionários do grupo de risco, nós fizemos buscas ativas naqueles funcionários em volta que foram detectados. Isso fez com que, em dados momentos, nós reduzíssemos a nossa capacidade produtiva, de forma a assegurar a saúde dos funcionários. Então, foi isso que foi feito para evitar o fechamento total das unidades. Quantas pessoas, quantos colaboradores da BRF foram diagnosticados com o novo coronavírus? Fernando, eu prefiro te dizer o seguinte, hoje nós temos a tranquilidade e a segurança que nunca não tivemos nenhum funcionário nosso trabalhando em momento algum com o coronavírus. Uhum. Todos que foram testados aí posteriormente, de alguma forma, já tinham sido afastados, quer seja porque estavam no grupo de risco, quer sejam porque eventualmente tiveram um contato, e nós criamos uma linha direta, um hotline chamado Doutor BRF, onde as pessoas ligavam e diziam, olha, eu estive na celebração do aniversário de alguém e tinha uma pessoa lá, o que eu faço? Aí nós orientávamos para que ficassem em casa. Então, das 90 mil pessoas que nós temos aqui, nós tivemos momentos de ter 10 mil pessoas afastadas. Era isso mesmo que eu queria perguntar. Então, cerca de 10 mil pessoas afastadas, ou porque estavam em grupo de risco, enfim, ou porque estavam talvez diagnosticadas. Como é que a BRF fez para suprir a falta dessas pessoas? Daí, como é que ela funcionou sem até 10 mil pessoas em casa? Olha, nós contratamos mais de 7 mil profissionais, e aí de forma temporária, nessas unidades, né? Então, é a forma que nós tivemos, e aí, obviamente, com todo o trabalho de treinamento, adequação, de segurança e até um cuidado, né, Fernando? Assim, nós afastamos algumas pessoas, nós temos que ter a certeza que as pessoas que estão sendo contratadas não são do grupo de risco, não tiveram exposição, são testadas. Então, realmente, fazer isso e contratar neste momento de pandemia mais de 7 mil pessoas pelo Brasil afora, exigiu, sim, um cuidado muito grande e um trabalho muito grande de toda a nossa equipe, até pelo processo de triagem, de treinamento dessas pessoas, para que pudessem trabalhar num ambiente seguro.
e, obviamente, colocando que as pessoas que foram afastadas, em nenhum momento elas foram prejudicadas. Elas foram afastadas com a remuneração integral garantida. E Lorival, deixa eu voltar um pouco atrás e falar de consumo de novo. Estava me ocorrendo aqui. Esse aumento do consumo por conta do hábito das pessoas de terem que consumir mais em casa, não é? Menos na rua. E também eu queria te perguntar se foi por conta, vocês têm alguma forma de detectar, pelo fato de o governo federal ter provido as pessoas mais necessitadas com o chamado auxílio emergencial. Tem uma pesquisa que a gente fez até no Poder Data, que é a nossa divisão de pesquisas, que dizia que 80%, às vezes quase 90% desse dinheiro era usado para comprar alimentos. Vocês detectaram que essa foi uma das razões também de haver o auxílio emergencial para aumentar o consumo do produto da BRF? Fernando, é difícil assegurar que teve o efeito. Eu não consigo comprovar, mas nós acreditamos que foi sim positivo. Por que eu te digo isso? No momento em que existe uma mudança, vamos chamar de novo, do comportamento das pessoas e do hábito, também tem um aumento do consumo. O que eu quero te dizer? As pessoas deixam, por exemplo, de comer e ir no restaurante ou comer fora, às vezes com uma alimentação diferente. Quando elas vão para casa, a tendência é que elas comam mais os nossos produtos. E aí a marca Sadia, a marca Perdigão, a marca Quali são produtos de preferência do consumidor. Então, existe esse aumento natural, porque quando você vai num restaurante aquilo comer, você não sabe se aquele produto que está ali, você não pergunta, olha, que marca que é o presunto do misto quente. Mas quando você está em casa e você vai ali no supermercado e compra para fazer em casa, você vai lá e compra o presunto, provavelmente o Sadia, por exemplo. Então, é difícil eu te afirmar e garantir que foi este efeito, mas eu acredito que sim, ele ajudou, porque fez com que as pessoas tivessem acesso a esses alimentos e pudessem sim escolher a opção e ter a opção de escolher os nossos produtos. E talvez a gente venha a saber o impacto real quando terminar o pagamento desse estipêndio mensal aí de R$600, que depois agora vira 300 e no ano que vem ainda não se sabe quanto vai ser, não é? Agora, aproveitando também um tema correlato, o custo total, tanto da produção e o custo para o consumidor. A sensação das pessoas nos últimos 30 dias é que o preço dos alimentos aumentou. A sensação de inflação aumentou para as pessoas e, de fato, há alguns produtos mais caros. No caso da BRF, o custo da produção aumentou? Se sim, quanto e por quê? Fernando, não tenha dúvida que o custo de operar aumentou. Então, eu vou te dar um exemplo. Só no segundo trimestre desse ano, o resultado que nós divulgamos, nós investimos ou gastamos aqui nos cuidados e nos procedimentos para operar mais de R$200 milhões. A mais? Então, a mais. Isso quantos por cento no custo total? Não, eu preciso só separar aqui para ti dizer, tem despesas que aconteceram, vamos chamar de uma vez, que foram necessidades de implementação, porque nós tivemos, por exemplo, dobrar a nossa frota de transporte coletivo que leva até as fábricas, para poder garantir os fretados, para garantir o espaçamento. Para que antes se sentavam um do lado do outro, aí agora nós colocamos o distanciamento, então se aumenta o distanciamento. Quantos ônibus são? Oi? Quantos ônibus são para levar os funcionários do trabalho para casa e da casa para o trabalho? 400. São mais de 400 agora. Você tem outra coisa, entre acrílico que a gente colocou nas mesas, nos refeitórios, nos postos de trabalho, foram mais de 10 mil metros de acrílicos, é bastante coisa.
por exemplo, nos refeitórios, nas mesas, nós colocamos os acrílicos separando, nós tivemos que fazer uma adequação, porque a mesa geralmente cabe em 4 pessoas. Nós tiramos 2 cadeiras para que sentassem 2 pessoas. Então, são uma série de iniciativas. E aí existe isso também no campo, porque a gente distribuiu álcool gel, distribuiu máscaras, por exemplo, nós distribuímos para todos os funcionários, para suas famílias, incorporamos no uniforme deles, aumentamos o nível de higienização. Dentro do frigorífico, Fernando, dentro do trabalho deles, eles trabalham, o trabalhador nosso trabalha com equipamento de proteção como um médico na UTI, com luvas, sapatos adequados, botas, máscaras, aquele protetor face shield, protetor. Então, com toda essa segurança. Então, nós fizemos isso para assegurar a saúde dos funcionários e para que eles, de fato, conseguissem continuar trabalhando ali. Ou seja, isso daí tudo, para voltar para o valor que você disse, tivemos um custo adicional no segundo trimestre de 200 milhões, daí eu te perguntei, tem como quantificar percentualmente o quanto foi de maior de custo para vocês por conta disso tudo? O que isso representou? Eu não queria falar um percentual para não ligar isso a qualquer, vai ter um repasse do custo, não. Então, eu prefiro te dizer o seguinte, nós fizemos e faremos aquilo que for necessário para continuar operando. E te digo com toda sinceridade, nós como BRF, nós colocamos aqui market share, resultado financeiro em segundo plano. Em primeiro plano ficou continuar produzindo para abastecer a população e assegurar a saúde dos nossos funcionários e todos aqueles que trabalham nas nossas unidades. E agora, desculpa insistir nisso, só para o nosso telespectador que consome o produto de vocês também ouvir do presidente da BRF. Houve, neste momento, já algum repasse nos custos para o consumidor final? Se houve, é momentâneo? Qual a expectativa de terminar esse ano? Os produtos, até porque muita coisa mudou também. O dólar hoje é um, era outro antes, embora isso talvez ajude vocês, porque são exportadores, não é? Então recebem, enfim, ficou melhor talvez a situação. Mas eu queria que você contasse um pouco o impacto dessas mudanças de preços relativos todos para o consumidor final, que consome os seus produtos. Fernando, é importante colocar um ponto. Grande parte dos nossos custos, ele vem, de novo, da matéria-prima básica, que é o quê? É o suíno e são as aves. Com ela, que é feito as linguiças, os presuntos, o peito de peru e assim sucessivamente. Esses animais são alimentados com milho, soja, farelo de soja. Então, os custos subiram nos últimos meses, até você deve ter acompanhado, inclusive pelo impacto do dólar. Claro. Então, em algum momento, e aí a gente está trabalhando nisso, esse impacto vai chegar na mesa do consumidor, porque é natural, todos os frangos do país alimentam-se de milho. Esse milho sobe, em algum momento esse custo vai estar chegando e esse repasse vai acontecer. Mas isso não é um evento de agora. A indústria funciona assim no mundo todo e acontece acompanhando o preço da commodity no aumento e também na queda. Estamos vivendo agora um momento de aumento, então tende a existir esse repasse aí no médio prazo. Tem a notícia do dólar mais alto, que é boa para uma empresa exportadora. Qual o impacto vai ter esse dólar mais alto, enfim, na receita de exportação de uma empresa como a BRF? Hoje, Fernando, nós exportamos quase metade da nossa produção, cerca de 45%, é exportado. Tá? Então, existe sim um impacto positivo com relação ao câmbio. Por outro lado, também existe
um impacto negativo com relação às despesas que têm como referência ou são negociadas em dólar. Então, existem os dois impactos. Um líquido disso é positivo, do ponto de vista que nós temos mais receitas de exportação do que custos de produção vinculados em dólar. Mas também é importante dizer que o mercado se ajusta, porque quando o mercado vai e nós temos esse benefício do dólar, acontece as negociações lá fora e essas negociações acabam ajustando o preço em dólar, dada essa referência. Vamos falar mais do mercado exterior, que é fascinante, tudo isso que o setor agro fez no exterior pelo Brasil. No próximo bloco, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e o Poder em Foco volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT, em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o presidente global da BRF, Lorival Luz, que é dona aí, a BRF, de marcas famosíssimas como Sadia, Perdigão e Qualy. Lorival, a gente falava um pouco de exportação no outro bloco e eu queria te perguntar, quais são os principais mercados de exportação hoje da BRF? Bom, Fernando, hoje, como o maior exportador aí de aves de frango do mundo, o nosso maior mercado hoje, o destino de nossos produtos, é o Oriente Médio, né, que a gente chama de mercado halal. Né? O que é isso, mercado halal, para o nosso telespectador entender? O Oriente Médio, o mercado halal que a gente chama do consumo muçulmano, porque o muçulmano, ele não se alimenta primeiro de porcos, de suínos, né? Então existe todo uma questão, uma restrição com relação a isso, e mesmo a produção dos frangos para o destino halal, eles seguem os procedimentos exigidos pela religião. Então nós temos aqui fábricas que desde o início da produção dos animais seguem exatamente os preceitos e são certificados por certificadores internacionais que atestam a garantia e a procedência dos nossos produtos dado halal. Dê um exemplo para o nosso telespectador, para quem nos acompanha nas redes sociais, como é diferente a produção de um frango que segue o que é o frango halal de um frango consumido só no Brasil. Vou te dar um exemplo talvez mais simples aqui. Primeiro, por uma questão cultural deles, eles se alimentam e gostam do frango menores, o que a gente chama aqui de galeto, né? O galetinho. Então lá, quando você vai, e convido aqui os telespectadores, quando forem lá, irem no supermercado, eu particularmente sinto orgulhoso de ver todos aqueles frangos sadias expostos ali, e você vê, a gente já manda daqui o galeto de 900 gramas, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Então, já tem uma questão do tamanho em si. E aqui no Brasil a gente consome o frango maior, o frango que a gente chama de frango pesado. Outros aspectos que na forma com que esses frangos, o procedimento de abate deles, que tem que ser feito manual, por uma pessoa certificada, que tem que dizer algumas palavras dentro da religião. Então, tem todo um tratamento muito específico que tem que ser certificado para que esse produto seja halal. E não pode ter, de forma alguma, nenhum contato, nada próximo com suínos, né, dado esse tema da religião. Entendi. Agora, no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, lá naquele período inicial, houve muita discussão sobre a mudança da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. Isso deixou a comunidade muçulmana, árabe, um pouco
irritada com essa, enfim, decisão que acabou nem sendo tomada ainda, e depois isso tudo esfriou. Em que medida essa discussão atrapalhou ou não, e hoje já está tudo pacificado, a BRF continua exportando sem problemas para a região, para o Oriente Médio? Ô, Fernando, em nenhum momento nós tivemos qualquer interrupção, dado essa questão aí que aconteceu de forma diplomática e entre aí os governos. E é importante aqui destacar, a BRF, através da Sadia, nós já estamos naquele mercado há mais de 50 anos. Então, a relação comercial com aqueles países, ela é muito forte, muito profunda, e eu posso te dizer que nós passamos quase que sem impacto com toda essa relação e essa discussão que houve. Então, eu creio que, dado a relação que nós tínhamos e a fortaleza da nossa presença lá, não nos impactou naquele momento, e hoje nós continuamos exportando e continuamos com uma presença lá bastante relevante. Cerca de 45% da produção da BRF é para exportação. Maior mercado, o mercado halal, lá do Oriente Médio. Europa representa quanto, ou países do Ocidente, representam quanto para a exportação da BRF? Hoje, Fernando, muito pouco, porque o segundo grande destino dos nossos produtos é China e o restante da Ásia, que inclui Japão, Singapura e outros países lá. A Europa, hoje, nós não estamos exportando, não existe hoje um acordo de exportação, por exemplo, de suínos com a Europa, e hoje nós não estamos exportando nem aves e nem peru. E o que nós exportamos hoje para os outros países das Américas e para a África é bem pouco. Então, estou dizendo que se hoje 45% é exportado, quase 30% é para o Oriente Médio, nós temos aí mais de 10% para os outros, quase 15% para os outros países, e uma pequena minoria aí para a África, quase coisa de 2% África e América. Por que eu estou perguntando da Europa, e aí também serve talvez para Japão, alguns outros países, porque há um movimento hoje em alguns países que têm sido críticos em relação a como o Brasil trata o meio ambiente. Vou entrar em juízo de valor aqui, mas existe, é um fato, há países da Europa que, enfim, têm movimentos para boicotar produtos agropecuários brasileiros. No caso da BRF, primeiro, tem algum país onde isso acontece, para o qual vocês exportam? E como esse tema do meio ambiente afeta os negócios em geral da empresa? Fernando, como eu te disse, como nós não exportamos hoje para a Europa, nós não sofremos diretamente nenhuma restrição sobre esse tema. Obviamente, nós somos questionados pelos países asiáticos e Japão, mas a produção nossa hoje, de fato, ela acontece no sul e no centro-oeste, fora do ambiente, fora da Amazônia, onde realmente a gente não tem nenhum impacto. Agora, esse tema impacta, como a sua pergunta foi de forma abrangente, ela impacta, sim, ela impacta a reputação do Brasil e, por consequência, das empresas brasileiras, e aí principalmente quando a gente fala de investimentos, né? Quando a gente fala de fundos que vão investir no Brasil, que vão investir nas empresas, para que as empresas possam aumentar a produção, para que as empresas possam exportar mais, e até o outro aspecto, assim, abrir novos mercados. Porque se nós exportamos para mais mercados, isso vai fazer com que a gente aumente a produção, isso faz com que mais produtores rurais pelo interior do Brasil todo possam produzir os animais, ou seja,
é uma geração de emprego enorme. Então, a relação comercial, a relação diplomática com os países e o cuidado com o tema de sustentabilidade, com o tema de preservação ambiental, é extremamente relevante e indispensável para que o Brasil continue crescendo e continue gerando emprego. E esses empregos virão tanto do investimento financeiro como de abrir novas portas para a exportação. Entendi. Falar da situação financeira, da economia, da BRF. Eu estava lendo aqui que a BRF, que enfrenta uma dívida elevada, mas que tem um prazo aí, teve um segundo trimestre, a gente até mencionou um pouco isso, um lucro líquido de 307,13 milhões. Qual é o estado hoje da empresa, num ano inclusive atípico como esse? Foi um bom resultado, me parece. Quais são as perspectivas a respeito da dívida, que tem que ser o tempo todo rolada, e como isso será enfrentado no médio e no longo prazo? Fernando, a companhia passou por um período mais crítico, cerca de 2018, onde a companhia teve um prejuízo ainda em 2019, no começo do ano, mas a companhia, nós estamos colocando a companhia de novo nos trilhos, melhorando as margens, lançando produtos novamente, com uma estabilidade nos seus resultados. Isso tem acontecido, tem aparecido, ou seja, a alavancagem financeira, que é a medida da dívida pela sua geração de caixa, nós já reduzimos em mais da metade, então o número que foi quase 6 vezes, agora está na casa de 2,8, então já uma redução bastante relevante. Nós saímos de um momento de prejuízo, de geração de caixa negativa, né, para uma rentabilidade, e mesmo com esses 200 milhões a mais que nós gastamos ou investimos com relação ao Covid, nós ainda tivemos lucro e reportado. Então, acho que o que eu tenho a dizer é que a companhia está forte, bem estruturada, pavimentamos aí as estruturas e os alicerces para uma nova etapa de crescimento, de desenvolvimento e, de fato, para que a companhia seja um orgulho para todos nós brasileiros, no Brasil e no exterior, com a qualidade dos nossos produtos, das nossas marcas, a gestão de meio ambiente e a governança da nossa companhia. Acho que nós temos tudo e o Brasil precisa cada vez mais de bons exemplos. Estou vendo aqui, Lorival, que recentemente foi emitido um título pela BRF, valor total de 500 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões e meio de reais, não é, pela cotação atual. É um título de 30 anos e houve uma procura 10 vezes maior do que a oferta. Então, foi bem sucedido o lançamento desse papel. Qual é a previsão de uso desses recursos que foram captados? Tem alguma área de investimento prioritário para a BRF daqui para frente que você poderia relatar? Olha, Fernando, eu acho que isso mostra a credibilidade da companhia junto aos investidores internacionais. Então, foi a primeira emissão de 30 anos, então é um prazo longo e realmente muito importante a demanda, né? Então nós tivemos mais de 10 vezes a procura dos nossos papéis. Acho que mostra a robustez da nossa companhia e do trabalho que tem sido feito. Então, parte desses recursos serão utilizados para amortizar a dívida de curto prazo. Isso fará com que o prazo médio da dívida da companhia fique acima de 7 anos, cerca de 1 ano, 2 anos, 2 anos atrás, isso estava abaixo de 3 anos. Então, isso dá uma estrutura financeira bem mais sólida para que a gente possa fazer aqui investimentos. E os investimentos vão ser feitos, estão sendo feitos em lançamento, em inovação de produtos, em adequação das nossas unidades, para que possa expandir aí a produção de alimentos para o Brasil e também a exportação.
Nesse momento em que a gente passa pela pandemia, houve medidas que foram adotadas que ajudaram a mitigar a crise que é grande, econômica. Primeiro, já citado aqui, o auxílio emergencial, que ajudou muito o consumo em geral no Brasil. A outra medida que foi tomada foi a possibilidade de empresas reduzirem jornada e salário sem ter que demitir parte dos seus funcionários. Eu não sei se a BRF pôde usar esse recurso que estava disponível para as empresas e queria a sua opinião sobre se as medidas adotadas oficiais pelo governo foram positivas para segurar um pouco a recessão que a gente está vivendo neste momento. Fernando, eu acho que nesse momento tinham sim essas possibilidades, mas a companhia, o que ela fez? Ela gerou emprego. Nesse momento nós seguimos produzindo, fizemos todo esse esforço. Como eu disse, afastamos algumas pessoas preventivamente pelo tema de segurança e contratamos mais. Então a companhia não usou esses benefícios, as linhas de crédito que foram ofertadas pelo governo. Nós, muito até pelo contrário, nós colocamos um plano de doação e nós mesmos colocamos para os nossos funcionários uma ajuda semanal para eles, para que apoiassem as suas famílias. Então, a companhia atuou de forma bastante aqui cidadã e solidária nesse momento. Ainda sobre medidas, o Brasil discute hoje aqui em Brasília, não é, neste momento, a reforma administrativa, a reforma tributária, e muito se fala sobre redução dos encargos sobre a folha de pagamentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende um microimposto digital de 0,2% sobre todas as transações e, com isso, diminuiria os encargos na folha de salários. Parece, no seu entender, uma boa ideia fazer essa troca? Fernando, eu acho que o importante é que a gente tenha menos, vamos chamar, sonegação, e quem não pague, menos informalidade. Então, eu acho ruim poucos pagarem muito. Se nós conseguirmos fazer com que haja uma distribuição adequada desse pagamento, de tal forma que para a produção e para quem gere emprego nós possamos reduzir os encargos, isso fomenta investimento, fomenta crescimento, fomenta mais produção, fomenta mais compra, mais comércio. Na hora que você fomenta, você aumenta a arrecadação. Você pode ter uma alíquota menor, mas o montante arrecadado numa economia crescente acaba sendo até maior. E achar alguma forma de que fato, todos, de alguma forma, paguem alguma parte desse imposto e não necessariamente só a parte produtiva e vamos chamar legal, legalizada do país. Né? Ou seja, pode ser uma possibilidade esse microimposto? Eu acho que pode ser se cumprir um papel dele. Ele não pode vir isolados sendo apenas como um adicional, né? Ele tem que ter, de fato, aqui uma contrapartida para que, no equilíbrio, ele gere esse crescimento que eu comentei. Muito bem, Lorival, olha, passou rápido aqui a nossa entrevista, acabou. Muito obrigado ao presidente global da BRF, Lorival Luz, por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco. E também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui domingo que vem e desejo uma boa semana a todos.